Beryl teve uma filha em Katainaka no Osan, meus amigos. Uma coisa que eu sempre pensei enquanto lia era que Surena era basicamente uma filha adotiva dele. Como nós podemos ver, porque ele achou machucada a criança, a pegou, cuidou dela por muito tempo e então treinou ela no dojo. Embora mais pra frente ela tenha sido adotada por uma família apropriada e claro, seguido sua vida. Pra mim, eu sempre tive a sensação de que ela foi mais ou menos como se fosse uma filha pra ele. Porém, como os outros alunos, ela seguiu em frente com sua vida. Mas agora, como um velho, Beryl teve uma filha, meus amigos. Agora assim, não como Surena, que ele pegou, cuidou por uns anos e vai embora. Se bem que todo filho é assim, né? Você cuida por uns anos e vai embora. Mas dessa vez realmente uma filha, ele tem a guarda dela e tudo mais. Claro, não foi pelos métodos tradicionais, porém ele acabou adotando uma criança e hoje eu vou contar tudo pra vocês, como que isso aconteceu, quem é ela e um pouquinho mais da relação deles. E a dinâmica de pai e filha nesse anime aqui eu acho bem legal, eu acho bem divertida, bem da hora. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque você tá perdendo tempo. Eu faço vários vídeos de sekais e fantasias que eu sei que você vai gostar, incluindo o Katainaka no Osan, então se inscreve aí e acompanhe eles. E deixa o gostei também para apoiar o vídeo. E tudo isso começaria não com Beryl metendo um boneco em sua amada, já que ele ainda não tem uma amada e eu realmente duvido que ele tenha uma no final da série. Desse jeito, o pai dele vai morrer sem nunca ter uma nora. Enquanto Beryl estava na cidade andando por aí como em um dia comum, uma garotinha tentaria o roubar. E claro que ela não consegue porque o cara é um mestre espadachim. Ele tem olho até nas costas, se ela tenta se aproximar dele, ele já sente ela chegando. Mas quando ele pega ela e ela percebe isso, ela usa magia para o surpreender e então se soltar, o que funciona e ela consegue fugir dali saindo correndo. Porém, o negócio é que ela não percebeu naquela hora que ela deixou um colar no chão, um colar que era muito importante para ela. E Beryl acha esse colar e pega ele consigo, carregando com ele. E então é aqui onde, quando o assunto é a Miui, o mangá e a light novel se divergem. No mangá, Beryl ficaria com o colar até se encontrar com ela novamente, e voltou onde eles se toparam para procurar por ele, onde quando ele então se encontraria com ela novamente para devolver o colar, ele pegaria ela e a levaria para a Lucy, já que ela usou magia quando fugiu dele, então se ela é uma maga e tá naquela situação, ele pensou que a Lucy poderia a ajudar. Já na light novel, Beryl ficaria com o colar por um tempo. No caso, ele não faria nada, ele apenas ficaria com o colar e viveria sua vida. E em uma conversa com Hemblitz, o cavaleiro comenta que é estranho que uma maga tenha caído tão baixo ao ponto de roubar assim. Normalmente, todos aqueles que podem usar magia entram para um instituto mágico e se tornam ou aventureiros ou membros do corpo mágico do reino. Uma pessoa forte que pode usar magia normalmente não cairia tão baixo ao ponto de roubar. Eles são raros e por isso são muito valiosos. E ainda falando sobre isso, Hemblitz recomenda que Beryl deixe o colar no posto de guarda da cidade, porque eles têm um sistema de achados e perdidos, então deixar lá seria o ideal. E é justamente o que o Beryl faz, ele vai para o posto de guarda e deixa o colar lá. O negócio é que depois disso, ele acabaria encontrando a garota procurando pelo colar nas ruas. E claro, imediatamente quando ele fala com ela, ela exige o colar enquanto o agarra. Mas claro, ela falhou em agarrar ele porque ele é muito forte. Mas ele diz que não está com o colar mais e que deixou no posto de guarda. Mas se ela quiser ir com ele, ele pode pegar pra ela, o que ela acaba aceitando com relutância. E aqui é deixado claro o quanto que ela se importa com esse colar, porque não apenas ela está procurando por ele, mas ela tá com ele e vai até um posto de guarda com ele pelo colar. Quando é claro, ele poderia muito bem estar indo denunciar ela por tentar o roubar. Embora é claro, ele deixe claro que não está fazendo isso, ele não vai aprender, ele apenas vai devolver o colar dela. E claro, os modos dela também não são os melhores, claramente sendo alguém que cresceu em ambientes turbulentos, já que ela se parece bastante inclusive com um animal selvagem. Mesmo sendo criança, ela tinha esse olhar furioso, uma sede de sangue que uma criança não deveria ter. O que deixou o Beryl meio triste, porque ele pensa que, pô, pra uma criança estar neste estado, desse jeito, algo errado com certeza aconteceu na vida dela. E então, com Beryl retirando o colar do posto, ele não devolveria imediatamente. Primeiro, ele levaria ela para a Lúcia, para que ela recebesse uma bronca pelo que ela fez. Exatamente, ele não quer prender ela, mas ele quer que ela leve uma bronca como uma criança deveria
deveria. Onde, ao se encontrar com a Lúcia, primeiro ele deixa claro que não vai prender a garota nem nada, afinal sabemos que a Lúcia primeiramente sacaria sua espada ao saber que essa garota tentou roubar seu mestre. E ele também deixa claro para a garota que ele vai devolver o colar assim que eles conversarem ali. E embora ela não goste disso, ela aceita, porque não tem o que fazer, ele tem o seu colar e ela quer de volta. E claro, com a garota falando de maneira grossa e pouco polida com Beryl, a Lúcia estava acumulando seu doce estresse. Já dava pra ver o tique nervoso na sobrancelha dela aqui e o Beryl estava muito feliz com isso, porque ele queria que a Lúcia ficasse irritada para dar um sermão na garota. O cara realmente parece um velho. Mas, além de explicar toda a situação que aconteceu para a Lúcia, Beryl também falaria pra ela que a garota usou magia, o que muda a situação e agora ela entendeu porque Beryl a trouxe ali. Afinal, eles estão tratando de uma pessoa que pode usar magia. A Lúcia, como uma das cavaleiras desse reino, não pode ignorar qualquer pessoa com talento para magia. Falando para a garota aqui, se ela realmente tem talento para magia, não tem por que esconder isso. É só falar que eles vão resolver isso, eles vão ajudar. Além de que eles também não podem desviar seu olhar de uma garota vivendo em condições miseráveis como as que ela estava vivendo até agora, dando o famoso papo de que eles não são os inimigos dela, Thorfinn. E Beryl aqui pensa que ele realmente quer fazer algo por essa garota, acreditando que quando ela tentou roubar ele, a vida deles se cruzaram, foi o destino. Então, como ele pode fazer algo por ela, ele quer fazer isso. O Beryl não é um santo, não é um herói e não é um messias. Ele não vai sair ajudando todo mundo. Porém, essa garota cruzou seu caminho e ela claramente precisa de ajuda, então pra ele, como um humano, ele deve a ajudar. Então ele realmente quer fazer a diferença aqui, mesmo que pouco, ele quer tentar fazer algo por ela. E então a garota falaria que ela ainda não conseguiu dinheiro suficiente para ressuscitar sua irmã. E ela fala isso sem contexto, porque eles não perguntaram por que ela estava roubando. Eles estavam falando sobre ela não precisar esconder que pode usar magia, que eles estão ali do lado dela. Então parece que falar isso deixou ela mais confortável em falar sobre a sua situação. É justamente que ela não juntou dinheiro suficiente ainda para ressuscitar sua irmã, o que deixa todos em silêncio. Como ela não tinha dinheiro ou tempo, ela recorreu ao crime para isso. Essa garota claramente sabe que roubar é um crime punível, e ela também não gosta disso, dessa vida, mas ela tem um motivo para fazer isso e por isso que ela o fez. E quando perguntam quanto dinheiro ela tem que juntar, ela fala que são 5 milhões de dinheiros, o que é muita grana. E aqui Beryl começou a ter um pressentimento de que essa garota está sendo completamente manipulada, e ele odeia o tipo de pessoa que faz isso com outras pessoas, não gostando dessa situação nem um pouco. Ela diz que não sabe como sua irmã morreu, e que eles apenas falaram isso. E esse eles de que ela está falando, é claro, é das pessoas para que ela está juntando dinheiro para ressuscitar sua irmã, as pessoas que estão manipulando ela. Ela não sabe como sua irmã morreu, eles apenas chegaram um dia e falaram, sua irmã está morta, mas a gente pode reviver ela. 5 milhões no Pix. Aceitas? Onde aqui então, quando o Beryl pergunta de novo seu nome, porque até agora ele perguntou algumas vezes e ela se recusou a responder, ela finalmente responde, e ela é Millie Freya. Onde então Beryl daria seu colar pra ela de volta, embora ele ainda vá segurar ali por um tempo para conversar mais com ela. Esse colar aqui era da irmã dela, onde você consegue ver o carinho que ela tem pelo colar, pela maneira calma como ela pega ele, com muito carinho ela guarda ele e tudo mais, antes de voltar com essa expressão de raiva, porque ela está claramente irritada por estar ali. E em seguida a Lúcia chegaria na sala, porque a Lúcia a chamou. E quando perguntam para a Lúcia sobre magia de ressurreição, ela fala diretamente que não existe, o que deixa a Millie muito irritada. A revelação de que essa magia é falsa e sua irmã não pode voltar, ela tendo sido enganada por esses caras, deixou ela em choque. Ela não caiu no desespero, mostrando que ela é muito forte, mostrando que ela passou por tantas coisas, ela se tornou forte. Porém, ela ainda ficou em choque, desacreditada. A sua irmã morreu. Ela não vai ver sua irmã de volta e ela foi enganada. Onde então Lúcia conseguiria fazer Millie contar quem contou essas mentiras pra ela, porque agora a Lúcia quer os esmagar. Mas além disso, eles perguntam outras coisas como se ela tem pais, o que a resposta é claramente não, e um pouco mais sobre a vida de Millie, onde ela só tinha sua irmã, não conhecendo seus pais, e cresceu no distrito sul da cidade, que é onde ficam as favelas. Então ela claramente cresceu em um ambiente bem ruim, ela cresceu nas favelas, sem pais, apenas com sua irmã, as duas, tendo muitas dificuldades, mas conseguindo viver. Até claro que a sua irmã morreu e esses caras apareceram falando que eles poderiam a reviver. E então, com as perguntas respondidas, Lucy sai para esmagar os bandidos imediatamente, pedindo que Millie liderasse o caminho para ela. E então isso levaria a um outro plot e trama onde eles lutam contra vários vilões, bandidos e até mesmo contra uma organização que estava escondida. Isso é algo que eu falei neste outro vídeo aqui, que é quando Beryl perde a cabeça e fica muito irritado. Eu recomendo que você assista depois para entender
entender mais sobre a vida de Millie. Mas eu não vou falar sobre essas coisas agora. Esse vídeo é apenas focando na Millie e no Beryl. E enquanto eles lutavam contra esses bandidos e a organização maligna, a Millie acabou ficando na casa de Lucy por um tempo, já que estava decidido que ela iria participar do Instituto Mágico, então ficar ali por um tempo seria o ideal pra ela. Mas basicamente é depois que eles derrotam os vilões nesse outro vídeo que eu falei e garantem que a Millie vai seguir o caminho correto que algumas pendências precisam ser cuidadas. Primeiramente, como recompensa para Beryl por ter ajudado Lucy na batalha contra os caras maus, Lucy deu uma casa pra ele. Exatamente, dentro da capital ela deu uma casa pra ele, já que até agora ele vivia em uma pousada. Porém, é Millie quem tem limpado essa casa e preparado as coisas. E isso porque eles vão morar nela juntos. Millie vai ficar sob os cuidados de Beryl agora. E claro, ele não fazia ideia disso, só droparam isso no colo dele. Millie não pode ficar morando na casa de Lucy para sempre. Ela precisa aprender a se tornar independente. Porém, eles não podem apenas jogar ela na rua do nada, afinal eles acabaram de pegar ela da rua. Eles precisam cuidar dela e ensinar as coisas pra ela para que no futuro ela se torne independente. E Beryl foi selecionado para cuidar dela, embora seja isso que ele não entendeu como que aconteceu ainda. Porém, Millie também não é contra Beryl se tornar seu guardião, mostrando que depois de todo o rolê que eles tiveram e que ele ajudou ela passou a ser menos arisca com ele, ela ficou mais suave com ele. Além disso, para Millie entrar no Instituto Mágico, a aprovação de parentes ou guardiões é necessária. Então ele deve se tornar o guardião dela para garantir que ela possa entrar no instituto. Onde, porque essa conversa entre os dois estava acontecendo na frente de Millie, ela pensou que Beryl não queria tomar conta dela, e então ela prometeu que não causaria problemas, que ela não seria um empecilho para ele. Ela prometeu que não seria um incômodo, o que é meio triste, porque não é esse o problema aqui. Não é que ele acha que ela seria um incômodo, é que ele nem sabia que ele ia cuidar dela em primeiro lugar. Mas basicamente teve um processo de eliminação sobre quem ia cuidar dela. A Lúcia e Lucy não podem fazer isso porque elas têm muitas tarefas, as circunstâncias delas não permitem. Então sobrou o Beryl que, pelas circunstâncias, pode sim tomar conta dela. E ele acaba finalmente aceitando isso, onde ao olhar para Millie, ele sente um senso de responsabilidade, além de que também foi ele quem colocou sua irmã para dormir durante a luta contra os caras maus. Então ele decidiu tomar responsabilidade e cuidar de Millie. E imediatamente após isso, eles assinam os documentos, e Beryl se torna o guardião legal, o pai de Millie. E dito isso, Beryl escreve uma carta para o seu pai, onde ele fala que agora tem uma filha e uma casa, só não tem uma esposa. Agora, quanto à relação de pai e filha dos dois, eu acho meio fofo. Millie é mais quieta e arisca, embora tenha melhorado bastante nos últimos tempos, enquanto Beryl sabe lidar com ela perfeitamente, porque ele tem experiência em lidar com crianças no dojo. Então ele consegue lidar com ela, ensinar coisas pra ela e cuidar dela, fazendo ela relaxar e ficar menos arisca, se acostumar mais com as coisas como estão. E por outro lado, ela se acostumou com ele e passou a cuidar dele também. Por exemplo, como ele trabalha fora e ela fica em casa, quando ela faz comida, ela não faz comida apenas pra ela faz pros dois. E ela espera ele chegar em casa pra comer, porque segundo ela, comer com os outros é melhor. A comida é mais gostosa quando você tem companhia. Então, eles não são melhores amigos logo de início, como acontece em outras obras. Em outras obras, em outros animes, é muito comum você ver um cara adotar uma criança e imediatamente eles são melhores amigos, a melhor dupla de pai, filho ou filha. Porém, aqui não é assim. Aqui eles têm um tempo para se acostumar um com o outro, para se darem bem, para se conhecerem melhor. E eu acho isso bem legal porque é bem pé no chão, é bem firme, é bem real. E então, depois disso, Millie iria para o instituto e se tornaria aprendiz de Ficel, seguindo o caminho da espada mágica. Isso porque ela também foi um pouco influenciada por Beryl, porque ele é um espadachim. Não que ele falou para ela fazer isso, mas ela gostou da espada e seguiu o caminho da espada mágica. Mas agora comentem o que você achou disso, meus amigos. Você achou estranho ou você achou que combinou ele ter uma filha, ele adotar uma filha? Porque eu achei incrível. A dinâmica entre eles é bem legal e eu acho que isso incrementa muito mais na obra. Se você quer mais Katainaka no San, aqui você tem outro vídeo bem legal que inclusive complementa esse, sobre o dia em que Beryl perdeu a linha ao lutar contra vilões que mexeram com a irmã de Millie. Não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e claro, um grande obrigado aos membros por todo o apoio e ajuda que vocês me dão. Agora, eu fui.